Então, a gente está falando de um mercado que tem. Eu descobri que o Brasil ele é muito grande, né, no mercado cripto, né? Se a gente for colocar em perspectiva com o mundo, o Brasil ele é bastante. Representa percentualmente assim, uma parcela enorme. Qual que é a porcentagem da sociedade brasileira? Hoje o Brasil ele saltou no ranking na indústria cripto e hoje ele ocupa a 5ª posição. Tá. Então hoje ele é o 5º maior, é bem recente até, esse salto sempre foi importante, mas essa posição é algo que nós, né, a indústria brasileira de cripto, temos que nos orgulhar. 5º lugar, você diria que isso tem mais a ver com o interesse do brasileiro ou com um trabalho de falar sobre cripto para as pessoas e incentivá-las a lidar com isso? Porque o Brasil, nessa posição, é interessante, porque assim, dá para entender umas economias que estão, de certa forma, esfaceladas. Então a cripto seria, Bitcoin, né, especificamente, seria um bom jeito de você proteger o teu poder de compra. No Brasil, a gente não está tão destruído assim. Então, como é que a gente chegou nesse ponto que a galera realmente se interessa sobre isso? Então vamos lá. O Brasil é um colosso, né, Igor? Vamos lá. Qualquer indústria, olha o Brasil, maior país e, consequentemente, também mercado da América Latina. 220 milhões de pessoas. Então o Brasil, para qualquer indústria, eu digo isso frequentemente, ele é um colosso, ele é um país que qualquer indústria, qualquer empresa que eventualmente vai se expandir internacionalmente, tem um interesse. Para a cripto não é diferente. Então houve um esforço de vários players, né? Hoje, a indústria brasileira de criptoativos, você tem várias plataformas locais, regionais, globais como nós. Então, tem um esforço da indústria, mas também tem o outro lado da moeda, que é os brasileiros, com uma facilidade para adotar novas tecnologias. Então, vamos lá. Você tem mais telefone, mais smartphone do que habitantes. Então, você tem uma penetração de smartphone muito alta, acima de 1, né? Você tem mais de um smartphone do que pessoas. Você tem um sistema financeiro que é algo que a gente deveria se orgulhar também, o quão avançado e sofisticado ele é, e eu vou me limitar a usar o Pix como exemplo. Tá. Então, o Pix é fenomenal. Tanto que tem uns caras puta aí com Pix, né? Ok, teve aí recentemente, né, ataques cibernéticos ao Pix, mas vamos lá, tem países que são considerados mais desenvolvidos que o Brasil, que estão há anos tentando desenvolver o equivalente de um sistema de pagamento instantâneo. E você tem, historicamente, o brasileiro também ele adota novas tecnologias, né? A gente falou do Pix, mas também aplicativos aplicativos de CAD, mobilidade, aplicativos de delivery, todas essas são exemplos de indústria que o Brasil vai muito bem, muito bem. E criptoativos não tem sido diferente. Então acho que é uma combinação tem uma demanda potencial, tem uma demanda com uma capacidade de adoção e por outro lado você tem hoje uma quantidade de oferta muito considerável no mercado brasileiro. Guilherme, hoje tu é o VP ou seja, vice-presidente da América Latina da Binance, correto? Isso, corretamente. Não deve ser muito, assim, como é que foi a tua construção para chegar nessa posição? Tu é um cara novo. Tô na idade média, tô com 39 anos. Tá, mas é uma posição assim de muita responsa, precisa ter precisa ter um conhecimento específico e também tu, tá liderando uma plataforma que é global aqui na América Latina. Então, como é que foi a tua construção para chegar aqui, cara? Legal. Então eu comecei minha carreira, saí da escola, né, fui fazer, não sabia o que queria fazer, fui estudar administração. Tá. Isso é comum. Isso é pelo menos na nossa época. Na nossa época. Não sabia o que eu queria fazer, fui para administração. Mas a minha carreira começou no mercado financeiro. Então eu trabalhei 7, 8 anos no mercado financeiro na década dos 20. Tá. Né? Final da década comecei a trabalhar com 19, 20 anos, estagiário, e fiquei lá 7, 8 anos no mercado financeiro. Saí do mercado financeiro e aí foi onde eu repensei minha carreira, repensei o que eu queria fazer, e foi onde eu descobri o mundo de tecnologia, estava tendo um boom de startup. Inicialmente eu até queria empreender, ou queria ter a minha própria parada, queria empreender. Tive uma tentativa de um projeto ao lado de um amigo meu, que não andamos muito para frente,
mas a amizade continuou, que é o mais importante. Aham. E foi aí que eu dei meu primeiro passo oficial em tecnologia, que foi com a Uber, né? Aham. Então eu tive a oportunidade, a felicidade de fazer parte do time inicial da Uber no Brasil. A Uber já existia há alguns anos no mundo. No Brasil, a plataforma começou em 2014, Aham. próximo da Copa do Mundo de 14. Próximo, durante a Copa do Mundo, inclusive. Foi um pouquinho depois dessa época que eu entrei, a gente éramos, né, um grupo, a gente trabalhava numa sala de coworking. Então, para mim, foi uma descoberta, realmente foi um reinício na vida profissional. E lá eu fiquei 6 anos, cresci lá, aprendi muita coisa, passei a ocupar cargos de liderança. Qual que era o teu cargo? Qual foi o teu último cargo lá? Eu terminei como Head de Operações Brasil. Tá. Né? Então eu tocava toda a parte operacional, trabalhava diretamente com a CEO do Brasil. Trabalhei com os últimos 2 CEOs do Brasil. Saí da Uber depois de 6... E vivi várias fases na Uber, desde a startup local no Brasil até o IPO Aham. na Bolsa de Nova York em 2019. Saí um pouquinho antes de explodir a pandemia. Tá. Fui para uma outra startup brasileira, a Loft, que não tem nada a ver com a Uber, não tem nada a ver com mobilidade. É uma plataforma de compra e venda de apartamento. Mas tem tudo a ver com tecnologia. Tem tudo a ver com tecnologia e tem tudo a ver com liderança. Desenvolver um business novo, né, liderar pessoas, conseguir organizar a casa. Lá eu fiquei 2 anos. Qual foi o principal problema que tu encontrou lá para resolver? Na Loft? Na Loft foi curioso, que eu entrei na pandemia. Tá. E daí, aos meus hoje amigos, né, ainda o Flori e o Mati, um abração, que são os fundadores e donos da empresa, eu entrei lá e devido à pandemia eu assumi uma área lá que era o portfólio próprio, ou seja, a Loft comprava apartamentos, fazia reformas e vendia. Na pandemia, aquele início de Covid, não sei se você vai se lembrar, mas os prédios, os condomínios, né, os zeladores, qualquer reforma ficou paralisado. Uhum. Aquele medo de que se você pegasse Covid você poderia morrer, Uhum. ficaram paralisadas. Então eu entrei lá, eu assumi centenas de unidades do nosso portfólio próprio com as suas obras paralisadas. Olha que beleza. O que eu vou vender? Como é que eu vou fazer o portfólio rodar com os apartamentos em reforma parado no meio? Então aquilo, então foi uma grande assim, porra, e eu nunca fiz obra na minha vida, eu não sou engenheiro, você entendeu? Eu assumi uma unidade de negócio, mas foi do caralho. Foi muito legal, e trabalhar direto também com os fundadores, né? Então uma empresa, era uma outra magnitude comparada à Uber, Uhum. mas direto com os fundadores, fazendo parte do C-level da empresa. Uhum. Foi uma experiência também que eu carrego comigo até hoje. Tanto a da Uber quanto a da Loft, que são completamente diferentes. Eu imagino. No caso agora na Binance também deve lembrar mais o teu tempo na Uber, pelo menos do ponto de vista de relação com os outros executivos ou com o fundador, assim, Sim. Na Loft você lidava diretamente com os fundadores, né? Sim, diretamente. Era outra parada, né? Diretamente. Agora tu tá na Binance, que é global, Sim, né? Outra escala. com certeza. Como é que é essa mudança? Qual é a diferença? Olha, Igor, eu diria que assim, é claro que de fora a Uber se parece mais com a Binance, empresas globais que fizeram uma expansão global, se expandiram, né, globalmente, e eu diria que talvez tenha sido até a minha principal placa para entrar, que ele foi da Uber, ele participou, né, de uma expansão, pegou um business global, ajudou a desenvolver no Brasil, e era um negócio que também enfrentou muitos debates regulatórios, Aham. muitos desafios regulatórios. Essa foi a grande placa. Mas eu vou te falar que eu carrego uma coisa da Loft, entre coisas, mas uma principal que é desenvolver o olhar do dono. É você atuar como dono. Né? Então eu trabalhei muito próximo dos donos, e hoje, aqui na Binance no Brasil, na América Latina, eu preciso pensar como dono. Eu entendo. Não é uma questão de ser ou não ser. Aham. Não é uma questão de... É um executivo, né? Eu preciso pensar como o dono faria para tomar uma determinada decisão. Ainda que eventualmente eu até possa ter que pedir aprovação, eu reporto direto para o CEO global, para o Richard Tang, legal, mas o meu raciocínio, né, o racional, a maneira como eu converso com o time, eu preciso pensar como dono.
Eu preciso pensar como o último homem. Não tem para quem pedir. Esse é o mindset. Essa é a cabeça que tem que ter. E eu preciso, priorizar quem? A empresa. Mas para eu conseguir priorizar a empresa, quem na verdade eu tenho que priorizar? Os meus clientes. Então a ordem é cliente, usuários, qualquer que seja a melhor palavra, empresa, time e daí o indivíduo. Essa é a ordem. Eu não posso eu não posso tomar uma decisão, o racional para eu tomar uma decisão, para eu fazer uma recomendação, não pode ser pensando em mim, não pode ser pensando naquilo que é melhor para um time específico. Tem que ser o que é melhor para o usuário e o que é melhor para o longo prazo da empresa. Posso até errar a decisão, mas esse é o racional. Essa é a cabeça. Então acho que essas duas coisas, uma que eu resumi, mas uma que eu trago da Uber e essa que eu trago da Loft, e daí eu não tive que contar para ninguém, mas é como eu enxergo, eu acho que compõe muito hoje o meu dia a dia. Então no fundo vai tudo acumulando, né? Experiência, conhecimento, contato, conexão, e já se vão 3 anos, pouco mais de 3 anos, completei agora no início de setembro, mas eu comecei no Brasil só, né, como gerente geral Brasil, e 1 ano e meio depois eu assumi a liderança Latam.